Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia com o Santo do Dia. Meus irmãos, hoje, dia 25 de agosto de 2024, tenho o prazer e a alegria de poder partilhar com vocês a vida de mais um santo, mais um ícone de nossa igreja. Estamos no mês vocacional, né? Iniciei, né, as minhas narrações no dia 4 com São João Maria Vianney, que é padre, dia 11 com Santa Clara de Assis, né, que é amiga de São Francisco de Assis, fundadora das Clarissas, ou seja, uma religiosa. Aí no dia 18, né, Santa Helena, que é uma mãe, né, mãe de um imperador, né, que contribuiu para que a fé cristã fosse exercida, né, com liberdade. E hoje estamos celebrando agora um pai, um rei. Então, para nós vermos como é rica, né, a vocação, como é rico o chamado que Deus faz para nós. Temos um padre, temos uma religiosa consagrada, temos uma mãe e temos aqui um rei. Então, não tem desculpa para não ser santo, né, aqui nesse mundo. Desde já que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia com o Santo do Dia. Meus irmãos, então hoje nós celebramos, né, aliás, a Ordem Franciscana, e todos nós também, celebramos a vida de São Luís IX, rei da França. Ele é padroeiro da Ordem Franciscana Secular, né, e foi canonizado por Bonifácio VIII, né, no dia 11 de agosto de 1297. Meus irmãos, Luís IX, rei da França, nasceu no dia 25 de abril de 1215. Foi educado rigidamente por sua mãe Branca de Castela e por ela encaminhado à santidade. Mais uma vez aqui, uma mãe, né, educando seu filho à santidade. Quando seu pai morreu, Luís era ainda muito jovem para governar. Por isso, sua mãe, a rainha, assumiu o poder. Com uma excelente didática maternal, essa mãe conseguiu mantê-lo longe de uma vida promíscua, tão comum entre os membros da corte. Assim, ainda jovem, Luís se destacou por suas virtudes de piedade, modéstia e humildade, tão raras na nobreza daquela época. Ou seja, filha de rainha, filha de rei, né, cresceu ali na corte, onde tinha excessos de tudo que se imaginar. Ainda assim, a mãe conseguiu educar ele na humildade, na modéstia e na piedade. Foi, né, proclamado rei da França em 1226. Né, no ano de 1235, o piedoso monarca casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, cultivava grande amor a Deus e notáveis virtudes. Coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade, criando ainda dentro de sua competência real e com o apoio de sua esposa, estruturas e recursos para que igrejas, conventos, hospitais e abrigo para pobres, órfãos, idosos e doentes fossem construídos. Ou seja, o homem atuou em toda a área onde a igreja pode atuar. Casado com Margarida de Provença, ele impôs-se por toda a vida exercício diário de piedade e penitência, em meio de uma corte elegante e pomposa. Viveu na corte como o mais rígido monastério, né, e tomou todo o país como campo de sua inesgotável caridade. Ou seja, ele estava ali no palácio, mas vivia como se estivesse no mosteiro, como um monge. Lindo isso, né? Quando o qualificavam de demasiado liberal com os pobres, respondia. Quando reclamavam que ele era bom demais, ele dizia o seguinte: prefiro que meus gastos excessivos estejam constituídos por luminoso amor de Deus e não por luxos para a vanglória do mundo. Sensível e justo, concedia audiência a todos debaixo do célebre bosque de Vincennes, ou seja, todo mundo que pedia para conversar com o rei, ele atendia. Admirava-lhe sua serena justiça, objetiva, supremo de seu reinado. A seu primogênito e herdeiro lhe disse uma vez, falou uma vez para o seu filho: preferiria que um escocês viesse da Escócia e governasse o reino bem e com lealdade, e não que tu, meu filho, o governasse mal. Toda a sua vida, né,
São Luís sonhou em poder liberar a Terra Santa das mãos dos turcos, né? Tem um período em que a Terra Santa estava aí, né, presa, mas quase sempre, né? Por uma primeira cruzada promovida por ele, terminou em fracasso. O exército cristão foi derrotado e dizimado pela peste. As virtudes do rei impressionaram profundamente os muçulmanos, que o apontaram como o sultão justo. Os inimigos dele, né, apelidaram ele de o sultão justo. Sultão é o mesmo que rei para eles lá, né? O sultão justo. Em uma segunda expedição, a primeira foi um fracasso, né? Em uma segunda expedição ao Oriente, em 1270, o rei morreu aos 55 anos, vítima do tifo, né? Mas não antes de dizer ao sultão de Tunis. Ele falou para o inimigo dele: estou resoluto a passar toda a minha vida de prisioneiro dos sarracenos, sem voltar a ver a luz, contanto que tudo o povo possais fazer-se cristão. Ou seja, ele fosse para ele escolher, ele escolheria morrer, mas que os seus inimigos, né, tornassem-se cristãos. Ou seja, rezar pelos inimigos, como Jesus mandou, né? Os cruzados voltaram, né, para a França, trazendo o corpo do rei Luís IX, que já tinha fama e odor de santidade. O seu túmulo tornou-se um local de intensa peregrinação, onde vários milagres foram observados. Assim, em 1297, o Papa Bonifácio VIII declarou santo São Luís IX, rei da França, mantendo o culto já existente no dia de sua morte. São Luís, assim, meus irmãos, para encerrar, esse homem deve ser visto por nós como um exemplo de líder e governante cristão, que soube conciliar a vida da política, da vida pública e títulos com fecundo amor a Deus e zelo apostólico. É desse tipo de governante que o mundo precisa ainda hoje, que governe, né, olhando para o céu. Ele viu em sua posição de nobreza real uma oportunidade para desenvolver ações caridosas, trabalho de ajuda aos mais necessitados e o anúncio de Jesus, ou seja, a paz real. Meus irmãos, que história linda! Que Deus abençoe por intercessão de São Luís todos os líderes, todos os políticos de nossa nação e de todo o mundo. Que São Luís IX nos abençoe, que São Luís IX interceda por nós, que aprendamos com São Luís IX, né, as virtudes da caridade e da piedade, mesmo estando aí em posição de destaque. Convido os irmãos amanhã a acompanhar o Santo do Dia, que será narrado pela irmã Vanderleia. Muito obrigado, né, e até a próxima, até o mês de setembro aí, se Deus quiser. Sejamos perfeitos, pois o vosso Pai é perfeito.